Vamos começar agora a nossa aula número 13 do Lazarus, aonde nós vamos abordar os conceitos de operadores e expressões. Então, o nosso curso, né, é um curso de Lazarus, tá? No momento, nós estamos estudando os conceitos básicos da linguagem Pascal. E agora nós vamos abordar os seguintes conceitos. Ah, tá. E essa daqui é a nossa aula de número 13. Tudo bem? Então, quais são os conceitos que nós vamos estar abordando nessa aula? Nós vamos estar abordando os conceitos de operadores. No caso, a linguagem Pascal e praticamente todas as linguagens, elas têm operadores aritméticos, relacionais e operadores lógicos, tá? E também nós vamos estar vendo o que são as expressões. As expressões. Tudo bem? Então, basicamente, é o que a gente vai estar abordando nessa nossa primeira aula. Em relação aos operadores, nós vamos estar vendo aqui os operadores aritméticos. Então, o que nós podemos falar sobre eles, né? Sobre os operadores aritméticos. Tá? Então, nós vamos ter os operadores aritméticos. Então, nós vamos ter os operadores, por exemplo, que são da matemática. Então, por exemplo, na matemática, eu vou até colocar aqui assim. Na matemática, e no Pascal. Por quê? Porque tem uma pequena diferença, né? Nós vamos ver que tem alguns detalhes. Então, vamos começar aqui pela adição, tá? Então, nós sabemos que a adição na matemática é mais e no Pascal também vai ser o símbolo de mais. Subtração é a mesma coisa. A subtração vai ser menos, no Pascal vai ser menos. Já a multiplicação na matemática ela pode ser o pontinho ou o x, tá? No Pascal é utilizado o asterisco para a multiplicação. Tudo bem? E a divisão no Pascal, não, na matemática a gente usa dois pontinhos, né, para divisão, ou tracinho, dois pontinhos na matemática. Já no Pascal nós vamos usar uma barra, certo? Então, como é que ficaria, por exemplo? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Então, eu tenho esses operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu simplesmente escrevo assim. Eu quero escrever, por exemplo, 3 mais 4. Na matemática, é 3 mais 4. Vamos fazer aqui embaixo, espera aí. Vamos fazer aqui assim, ó. Né? Aqui na matemática, aqui no Pascal. Então, na matemática, por exemplo, 3 mais 4. No Pascal, 3 mais 4. A subtração, 5 menos 2. 5 menos 2. Na multiplicação, por exemplo, 3 vezes 4. Vamos colocar outro número. 6 vezes 8.
no Pascal vai ficar 6 asterisco 8. E a divisão, por exemplo, na matemática, você vai colocar, por exemplo, 12 dividido por 3. Aqui você coloca 12 barra 3. Tudo bem? E no Pascal, então esses são os principais operadores aritméticos. Tá? Vamos analisar agora como é que eu vou montar uma expressão no Pascal. Então, vamos analisar assim. Por exemplo, vamos começar aqui. Vamos começar criando uma variável. Então, eu vou começar com o var. Eu vou criar uma variável x, que vai ser do tipo double, que é para ter números com vírgula. Vou criar uma outra variável, também y, do tipo double. Vou criar uma variável z, também do tipo double, certo? Eu vou começar aqui com begin. Esse begin, eu vou atribuir alguns valores para as variáveis. Então, x vai ser igual a 12, tá? Y vai ser igual a 4, por exemplo, tá? Então, se eu quero fazer as várias operações matemáticas, por exemplo, se eu quero fazer uma adição, então eu ponho z recebe x mais y e termina sempre com ponto e vírgula, certo? Deixa eu ver se eu esqueci, não. Então, eu coloquei certinho. Então, eu quero fazer uma adição, tá? E aí, eu quero exibir isso daqui na tela do computador. Então, no Pascal, eu vou escrever assim. Write line, abro aspas, a soma igual, ou a soma, vamos colocar igual mesmo. Então, vou fazer assim. Soma igual, fecho, coloco vírgula e coloco o z. Então, nós vamos estudar mais para frente o comando writeLine. O comando writeLine é um comando de saída. Eu quero exibir o valor da variável soma. Então, eu coloco uma frase qualquer. Essa frase ela tem que vir entre aspas. E aí, depois, o valor da variável, que é a variável z, eu vou colocar separado dessa frase, simplesmente pela vírgula. Eu não preciso, por exemplo, colocar essa frase aqui, soma. Eu poderia colocar simplesmente a variável z, tá? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo, nesse caso, eu estou escrevendo o conteúdo da variável, eu estou fazendo a soma, né? Vamos fazer agora uma subtração. Z vai receber, eu posso inclusive reutilizar essa variável. Essa variável eu usei ela aqui em cima para fazer a soma, agora eu estou usando essa variável aqui embaixo para fazer a minha subtração. E, novamente, eu vou usar um write line para fazer a subtração. Vou colocar aqui, vamos escrever assim, a subtração. Não vou colocar nem tio nem cedilha. Igual a vírgula z. Então, observe um fato interessante, que eu estou podendo usar a mesma variável para fazer armazenar mais de um tipo de valor dentro dela, né? Então, eu utilizei ela para fazer a subtração, agora eu vou utilizá-la para fazer a multiplicação. Então, eu vou colocar z, dois pontinhos, igual, e como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar da seguinte forma, x vezes y, ponto e vírgula, tudo bem? E agora, vou escrever, write line, vou escrever aqui, ó, multiplicação
Não, peraí, tira isso aqui, vou pôr, só para ver. E aí depois esqueci de fechar aqui, ó. E eu esqueci também de colocar o ponto e vírgula. Se eu estivesse digitando no editor do Lazarus e fosse mandar executar, ia dar erro, tá? E aqui eu vou colocar o resultado, Z. E agora, tá faltando quem? Tá faltando a divisão, né? Z, dois pontinhos igual, tá? Vai ficar Z, X, barra, Y, ponto e vírgula. E aí eu vou escrever isso na tela do meu computador. A divisão é igual, vírgula, o quê? Z, tá bom? E aqui, como eu comecei um begin, eu tenho que terminar esse begin com um end. Aí vai depender, né? Vai depender da situação. Vai existir situações em que eu vou terminar esse end com um ponto e vírgula, e vai existir situações que eu vou terminar esse end com um ponto. Nesse momento, eu estou imaginando que eu estou fazendo um programinha simples em Pascal, então eu vou terminar com o pontinho. Mais para frente eu vou explicar a diferença. Então, basicamente, o que nós vimos aqui? Então, vamos analisar. O que eu estou fazendo aqui? Aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou declarando as variáveis. Aqui, nesse ponto aqui, eu estou inicializando as minhas variáveis. Inicializando as variáveis. Ou seja, eu estou atribuindo um valor para x e um valor para y. Aqui já não. Aqui eu já estou realizando um processamento. Eu estou pegando duas variáveis, estou somando e colocando o resultado aqui. Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo? Eu estou somando essas duas variáveis e o resultado eu estou colocando em Z. Tá? Então, aqui já é um processamento. Aqui, nesse outro ponto, o que eu vou ter? Nesse outro ponto, eu estou exibindo, aqui eu estou exibindo na tela. Eu estou exibindo na tela, tá? Do computador. Estou exibindo o quê? Isso daqui. Eu estou exibindo uma frase mais o conteúdo da variável. Então, aqui eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída das informações. De novo, o que eu vou estar fazendo aqui? De novo, aqui eu estou pegando o conteúdo das variáveis, estou subtraindo agora e jogando na mesma variável y, tá? Aqui eu estou multiplicando os valores das variáveis e estou jogando na variável z. E aqui eu estou dividindo o conteúdo das variáveis e estou jogando na variável z. E aqui, tanto nesse daqui, como nesse, eu tenho o quê? Um comando de saída, tá? Eu estou exibindo o resultado. E aqui eu estou terminando, eu estou finalizando o programa. Tudo bem? Então, eu tenho os meus operadores. A gente está vendo aqui os operadores aritméticos, tá? Esses operadores aritméticos, eles estão, quem são? Na matemática, né? Eu estou colocando a matemática e o correspondente no Pascal. Para adição e subtração não muda nada. Já para multiplicação e divisão muda, tá? E aqui eu estou dando um exemplo de como poderia ser um programinha em Lazarus, tá? Que utilize esses operadores. Tudo bem? Vamos ficar por aqui e depois a gente continua, tá bom? Então, só isso por hoje.